Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido os irmãos amados a abrirem a palavra do Senhor em Salmos, capítulo 90. Amém? A fraqueza do homem e a providência de Deus. Oração de Moisés, varão de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou Tu formasse a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, voltei, filhos dos homens. Porque 1000 anos aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os leva como corrente d'água, como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois os nossos dias vão passando, na sua indignação acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Agora vamos lá para 12. Ensina-nos a contar nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios. Amém, irmãos? Somente até aí. Aleluia. Agradeço a oportunidade, agradeço ao Rei Jesus por mais um mês poder estar nesse altar. É grande honra do Senhor na vida de cada um de nós. Sou muito grata à obra que Ele faz na minha vida para eu poder estar aqui. É só pela misericórdia. Bom, quero me ater aqui no versículo 4. Porque 1000 anos são aos seus olhos como o dia de ontem que passou e como vigília da noite. Nós sabemos que o tempo do Senhor é um tempo completamente diferente do nosso. Que nós humanos temos aqui o dia com 24 horas, um mês com 30 dias, a semana com 7. Mas o Senhor Jesus, Ele vive na eternidade um tempo kairos. Um tempo que não sabemos, tem muitos estudos, mas que nós não sabemos compreender. Porque não nos cabe, porque isso não é necessário. Basta nós sabermos que Ele tem o controle de tudo, porque Ele passeia na eternidade. Aleluia, Jesus. Lá em Gênesis 1, no versículo 14, diz: E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados de dias e anos. E sejam luminares na expansão dos céus para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar dia e noite, para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. O Senhor, na sua infinita sabedoria, Ele fez o dia, fez a noite, o sol, a lua, as estrelas. Ele fez tudo para que, quando nós viéssemos habitar aqui na terra, houvesse um tempo para a gente viver os dias, as horas, e ter a nossa comemoração de aniversário, para a gente ter o nosso crescimento, enfim, sabemos como o tempo vai passando. Mas, de acordo aqui com o nosso tempo terrestre, nós humanos temos uma mania muito séria de achar que nós sempre temos muito mais tempo do que realmente temos. Às vezes, até no nosso cotidiano, nós queremos fazer muito mais tarefas do que realmente cabe no dia. E, às vezes, nós vamos para a cama frustrados porque não conseguimos cumprir tudo aquilo que foi planejado. Eu faço muito isso. Não sei se os irmãos fazem também. Porque nós temos e nós estabelecemos metas para nós mesmos aqui na Terra, seja de trabalho ou do nosso cotidiano, a limpeza da nossa casa, o cuidado com o nosso marido, enfim.
Nós estabelecemos isso e ocupamos quase todo o tempo que nós ficamos acordados. E quanto tempo do nosso dia realmente é para o Senhor? Na minha casa, lá em casa é separado, né, de terça e quinta, das 18 horas em diante é um tempo do Senhor, porque é o tempo que a gente tem que sair de casa para poder chegar aqui, para poder fazer o culto, ouvir a voz do Senhor. Então é esse tempo que separa. Mas olha quanto tempo, da hora que a gente acorda até a hora de chegar no culto, e os dias que não tem culto, deveria ser da mesma forma. Sei lá. A gente separar um horário, fazer uma oração, buscar ao Senhor. Só que a gente está sempre muito mais ocupado com outras coisas. A gente ocupa o nosso tempo sempre fazendo tudo, menos buscando o Senhor. Irmãos, quando eu falo aqui, essa palavra é... dizem que a palavra é primeiro para o pregador. Essa palavra é para mim, para o meu esposo. A gente desdobra, a gente trabalha muito, muito mesmo. Às vezes a gente vai deitar e fala, como que a gente consegue? Mas se metade do que nós fazemos para a nossa sobrevivência nessa terra, nós fizéssemos para o Senhor, a nossa vida com certeza seria muito diferente do que é. Porque para a gente fazer uma oração, às vezes é na hora de dormir, quando você já está tão cansado, tão exausto, que nem o pastor Alexandre uma vez pregou, que a gente chega lá na cama, ajoelha, Senhor Jesus, amém. E parece brincadeira, mas se a gente não vigiar, irmãos, é isso que acontece. Todo mundo passa por isso. Porque a gente está sempre colocando o nosso tempo nas coisas erradas. Porque a gente tem que viver na terra, é lógico, eu não estou falando para ninguém deixar de trabalhar, deixar de fazer seus afazeres, mas a gente está sempre gastando muito mais do nosso tempo do que com as coisas do nosso cotidiano do que com o rei. E está errado. Sabe por quê? Eu fiquei pensando no cotidiano do rei. Se o Senhor Jesus, ele não dorme, mas se ele dormisse e acordasse, ele acordar e aí ele ficasse lá de preguiça na cama e depois ele fosse tomar o café, enfim, até começar os afazeres dele, será que teria tempo de olhar quando o pastor Eduardo está lá no ponto de ônibus a ponto de ser assaltado e resgatar? Será que se ele estivesse gastando o tempo dele com outra coisa, ele iria colocar as mãos lá no carro do meu pai quando apedrejaram o carro dele? Ou será que ele ia enviar um cliente lá, faltando 15 minutos para fechar a loja num dia que não vendeu nada? Ou cuidar da gente na rua? Ele não dorme, ele não tosqueneja, ele está 24 horas, o tempo todo. Ele fica o tempo todo a nosso serviço, digamos assim, é correta essa colocação. Ele fica o tempo todo olhando por nós, ele fica o tempo todo te zelando, te guardando, cuidando ali com carinho. E por que a gente não consegue separar, às vezes, 1 hora para fazer uma oração decente para o Senhor? Para não ajoelhar e tomar cuidado de só pedir, ao invés de agradecer. Por que às vezes a gente perde tanto tempo com sentimentos que não agradam o Senhor? Perde tanto tempo na internet, enfim. Sabe por quê? A gente não presta atenção nos detalhes. E como o tempo tem sido precioso. O tempo está cada vez passando mais rápido. Os dias realmente estão sendo quase que nem horas. Quando a gente acorda, quando pisca, pronto, já está à tarde. Nossa, meu Deus, já são 7 horas da noite. Aí você tem que cuidar para fazer as outras coisas. E aí, nesse meio tempo, às vezes, a gente se magoa com alguém e não consegue perdoar. Deixa, amanhã eu penso nisso. Amanhã eu penso nisso. Recentemente, eu me magoei com uma amiga.
E aí se passaram assim 3 dias, porque a gente se fala todos os dias, e aí passaram-se 3 dias, e aí eu fiquei já sentindo falta, sabe, de falar com ela e tal. E eu falei, nossa, como que eu estou deixando o tempo passar e esse sentimento no meu coração? E eu não tinha pedido para o Senhor nenhuma vez para que tirasse aquele sentimento de dentro de mim. Olha a falta de vigilância. Olha a brecha que a gente dá, às vezes, sem perceber. Não existe nada que não haja perdão. Nada, nem pequeno, nem grande, nada. Eu estou aqui, eu não posso fazer nada. É 70 vezes 7 no dia, ponto. Não tem disso. Ai, mas não. Ficou magoado de bico? Vá, ajoelha, ore, até sair o sentimento, porque não dá para ficar assim. Porque nessa bobeirinha, passaram-se 3 dias, e aí se eu não me ligasse logo, ia passar 7 dias, 1 mês, 1 ano. É assim, irmãos, que tem muita gente que não fala com a mãe, com o pai. É assim que tem muita gente que tem birra com alguém, com a pessoa que trabalhou em 1930. É assim que acontece. Porque a gente fala, ai, não deixa para lá, amanhã eu resolvo isso, amanhã eu resolvo isso. É sempre para amanhã, enquanto o tempo está passando. E aí Jesus volta, e o que você vai falar diante dele? Aí Jesus vai falar, e aí, Carla? Então, filha, por quê? Por que está essa manchinha no seu coração? O Consolador está aí para te ajudar, e como você não pediu ajuda? E aí a gente percebe como o tempo é precioso. Uma semaninha antes da minha sogra falecer, ela passou mal, o Márcio esteve lá, e aí nós começamos uma série de planos, irmãos. E a gente falou, não, vamos trazê-los para ficar aqui com a gente cuida deles, porque isso, porque aquilo. E ali a gente ficou conversando até de madrugada, e a gente falou, sabe de uma coisa? Vamos orar a Deus, vamos jejuar por isso, porque a gente não pode tomar nenhuma decisão assim, porque não é assim que faz as coisas, sempre com a direção do Senhor. E aí nós começamos a orar e jejuar com essa causa, para saber se era realmente o que o Senhor queria, que nós levássemos eles lá para casa, para ficar lá com a gente poder cuidar. E nem uma semana se passou. Ela passou mal e foi para o hospital. E a gente estava com um monte de plano. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque aí a gente vai mudar isso e vai acontecer aquilo, porque isso, porque aquilo. E aí, uma semana se passou, ela foi internada, e no domingo ela faleceu. E acabaram seus planos. Tudo que a gente tinha planejado acabou. Ela não está mais aqui, a gente não pode fazer mais nada por ela. Só que isso, ai, nossa, meu Deus, que horror. Mas sabe o que a gente enxergou em tudo isso? Que o Senhor Jesus nos fez orar e jejuar dias e dias e dias, pensando que nós estávamos clamando a Ele por uma causa, pensando que a gente estava clamando a direção dEle, quando, na verdade, Ele estava fortificando, Ele estava preparando a gente para aquilo que ia acontecer. Ele estava preparando o Márcio para ser forte na hora da notícia, preparando a gente para... Aleluia, Deus. E isso é precioso demais. E foi um tempo gasto, um tempo perfeito. Porque imagina se a gente tivesse nos dias normais e de repente vem aquela bomba. Por mais que a gente tenha o Senhor Jesus, mas Ele fez a gente jejuar. Jejuar para o nosso espírito, para ficar mais forte, para poder aguentar o tranco. Olha que cuidado. Por isso, que lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós não ficamos ali agoniados, como seria o nosso normal. Não ficamos ali agoniados do que a gente tinha que fazer, mas a gente foi buscar o Senhor.
foi buscar a face dele. Jejuou para se aproximar, para ficar mais sensível, para ouvir mais a voz dele. E ele cuidou disso. Gastou o tempo da forma correta. E com essa coisa toda de morte, a gente sempre ouve assim, né? Ah, o fulano cumpriu a obra dele aqui na terra, por isso que Deus levou. O fulano fez tudo o que ia fazer, cumpriu a missão. A gente sempre escuta, né, isso em velórios, enfim. Mas é nada. Cumpriu nada. O Senhor Jesus levou porque é a hora dele, que é diferente da nossa, e não importa. Às vezes eu poderia ter muitos planos aqui e Jesus me levar e ficar tudo pela metade. Porque o que está concluído não é o que está aqui na terra. É lá com ele. É o reino. Então, nessa história toda de tempo, o que realmente nos importa, né? Se o Senhor Jesus me leva hoje, me leva agora, o que eu ia chegar lá e poder oferecer? O que eu teria nas minhas mãos se Ele me leva agora? O que você teria? Bum! A gente piscou e Jesus levou. Estamos lá, de frente com o rei. O que a gente tem a oferecer a Ele? O que a gente levou? Com o que a gente perdeu o nosso tempo? Será que a gente vai lá glorificar? Ou a gente ficou perdendo metade do dia reclamando do que não aconteceu? Que eu queria isso, que eu queria aquilo. Por que isso? Por que tem que ser assim? Por que não é assado? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A gente vai carregar um monte de porquê para o reino? Não, não é. A vida nessa terra, irmãos, não é fácil. E Ele nunca disse que seria fácil. A terra que emana leite e mel, sinto muito, não é aqui. Não é, irmãos, não é. Sabe, se a gente ficar esperando, ficar rico e ter a melhor vida, o melhor plano de saúde, o melhor carro, olha, sinto muito, vira as costas, não é com Jesus essa vida. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele veio para nos dar vida e abundância. E quando Ele fala de vida, é você acordar em paz e dormir em paz. É você passar as tribulações e ficar bem. Aleluia. É você conseguir, irmãos, glorificar o nome do Senhor independente do que aconteça. Eu nunca imaginei, assim, como que seria. A gente nunca quer ficar pensando nessas coisas, mas ali, mesmo no meio de toda aquela coisa dura, pesada, de perder ali a Dona Helena, em nenhum momento eu vi o Márcio reclamar, ficar emburrado. Ele sempre estava ali glorificando, sabe? Irmãos, e quem tem isso? É só Jesus que oferece, sabe? É tão precioso, irmãos. As nossas riquezas, elas são todas espirituais. As riquezas que o Senhor Jesus nos dá são coisas que o humano não pode entender. Que se a gente chegar lá, ali e falar para o ímpio, ele vai olhar para a sua cara e rir, porque ele não entende. Ele não entende o que é reino. Ele não entende o que é precioso. A nossa preciosidade, a nossa riqueza, o melhor tempo gasto, irmãos, é com o Senhor, é com a obra, é em se ajoelhar e passar ali chorando com Ele, glorificando o nome dEle, quando está bom, quando está ruim. É isso. Quantas dores a gente teve de se ajoelhar ali e não conseguir orar. E aquela dor de não conseguir nem falar. E aí vai vindo aquele cuidado. E quando você vê, você vai se erguendo. E vai voltando o teu ar. E vai voltando a tua vida. E vai voltando, vai voltando. Porque é o tempo certo. Porque o tempo certo, o tempo gostoso de ser gasto, é o tempo que a gente está aos pés e pode sentir a presença do Rei. Então, que a gente deixe de perder tempo. De perder tempo quando está aqui na casa do Senhor e não consegue
que realmente está ligado aqui, está aqui dentro e com a cabeça lá na lua, está aqui dentro e pensando no boleto da Casas Bahia, está aqui dentro e pensando, tá aqui dentro e pensando em 1000 coisas, menos em Jesus. Por quê? Por quê? Não é, a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que zelar, a gente tem que cuidar desse tempo precioso. A gente tem que chegar aqui e falar, Senhor, obrigada por poder estar mais uma vez na tua presença. Aleluia, Jesus. Tem que viver dessa forma, tem que querer estar com o Senhor. Tem que gastar o tempo assim, irmãos, para poder viver lá o Eclesiastes 3. Que todas as coisas que ele diz em Eclesiastes 3, não é esse tempo aqui, é o tempo dele. Mas aí a gente tem que buscar da forma correta e ter paciência. Não é do nosso jeito, não é do nosso jeito. Você entregou sua vida para Jesus, não entregou? É Ele que cuida daí em diante. Você não tem mais o controle de nada. Nada. Agora é tudo com o Senhor. E no fim de tudo isso, lá no Salmo 90 que nós lemos, no versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Que o nosso tempo não seja só de lábios. Eu estou há 20 anos na presença do Senhor. Eu estou até... Que esse tempo que você está na presença do Senhor seja tempo de verdadeira adoração. Seja tempo de se prostrar. Seja um tempo real com Deus. Porque não adianta estar na igreja. Adianta você estar na igreja e glorificar ao Rei. E honrar o nome dEle. Se santificar para Ele. Que os nossos dias dentro da casa do Senhor, que os nossos dias vivendo depois da nova vida, quando eu declaro com os meus lábios que eu aceito o nome do Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, sejam dias de verdadeiro gozo, que sejam dias de verdadeira sabedoria. Essa sabedoria, ela não vem do dia para a noite. Ninguém aqui é sabichão. A gente nunca vai compreender toda a palavra. Os pastores aqui, eles são tão sábios. Mas sempre que a gente lê a palavra, vai ter novas revelações. Porque o Espírito Santo conduz todas as coisas cuidadosamente. Então, que a gente gaste nosso tempo da forma correta. Que a gente lembre em todo o tempo, quando você for murmurar, quando você for... Lembra? Não. Ao invés de reclamar, eu vou glorificar o nome do Senhor. Ao invés... Gastar o nosso tempo, gastar os nossos dias honrando ao Rei que nos salvou. E eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam o Senhor.